Vamos conversar com a deputada estadual Paulinha, ela que acompanhou, né, participou da sessão da Câmara a gente falando de Câmara até agora, troquei os legislativos, da Assembleia Legislativa ontem, que foi aprovado aquele projeto de lei que acaba com as cotas raciais nas universidades públicas estaduais e também aquelas que recebem recursos estaduais. A Paulinha fez um posicionamento bem forte ali durante a sessão contra esse projeto, né? E a gente conversa agora com ela um pouquinho sobre esse assunto. Muito boa tarde, Paulinha. Obrigado por estar aqui mais uma vez atendendo o pessoal da Rádio H2O. Oi, meninos. Prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade, viu? Imagina, a gente que agradece. Deputada, ontem não deu, a palavra foi forte, acho que tu usou inclusive uma expressão de olhar no plenário quantos negros, né, quantos negros haviam no plenário, para ter uma ideia dessa falta de representatividade, mas mesmo assim, foste voto vencido, deputada. Fala pra gente o que aconteceu ontem na Alesc aí. Ontem, nesse aspecto, foi um dia lamentável, porque é muita desinformação, né, gente? O pessoal diz assim, não, tem a cota para quem é pobre, para o branco, para o negro, para quem é pobre. Essa cota, ela já está estabelecida dentro do espaço da gratuidade para pessoas que têm baixa renda, que não conseguem pagar a faculdade. Mas há uma enorme negação do que a gente de fato vive hoje. Há um preconceito muito posto, muito estabelecido, endêmico, cruel com quem é preto, né, com quem é negro. E nós, lamentavelmente, ainda não conseguimos superar esses desafios. E a minha chamada ontem no plenário, que assim, a lei de cotas ela é de 2012. Primeiro que a lei, no meu ver, ela é inconstitucional, tá? Porque existe uma lei federal que assevera a lei de cotas. E aí tem, dentre as cotas, um recorte para negros, indígenas, quilombolas. Por quê? Porque essa gente não acessa o ensino superior. Nós tínhamos um enorme déficit de estudantes negros que conseguiam chegar à faculdade, certo? Depois da lei de cotas, a gente teve um ingresso de mais de 400% de jovens negros. E eu, honestamente, eu não consigo entender o porquê tomar essa legislação. Eu quero até dizer para as pessoas que a lei de cotas ela não é para ser permanente, ela não é para ser eterna. A política afirmativa ela é feita durante um período histórico para reparar um erro que foi cometido lá atrás, né? Que vem lá, ainda remonta lá da época da escravidão. O meu chamado ontem foi exatamente esse. Nós somos 40, nós não temos nenhum deputado preto, nenhuma deputada. Já temos um problema crônico, endêmico, da miúda participação de mulheres, né? De 40, somos apenas 3 eleitas. E assim, tu olha no nosso plenário, a gente não tem negros no plenário. E o acesso ao poder, o acesso, se eles não vão para a universidade, se eles não têm essa cota, aí mesmo que vai ficar cada vez mais difícil de a gente superar essa diferença. E eu tenho dito para as pessoas, isso é o mais importante, Rafael, que eu queria te falar. Nós não estamos aqui tratando de esquerda e direita. Não dá para ideologizar essa pauta. É uma questão de empatia, de sensibilidade, de olhar para o próximo e entender a circunstância que ele está posto no mundo, né? Então, eu fiz um discurso mais forte e foi natural, foi da minha alma, do meu coração, entende? Eu não posso estar no parlamento e deixar de cumprir com a minha primeira missão, a mais precípua de todas, que é olhar pelos invisíveis, é falar por aqueles que não têm voz. Essa é a nossa responsabilidade. Buscar equidade e justiça social nesse país, entende? Seja mais à direita ou mais à esquerda, mas tem questões que precisam ser postas na mesa para a gente poder superá-las. Veja, a própria questão da violência contra a mulher, a gente vive uma verdadeira epidemia de morte de mulheres de todas as idades, e aí tem muita gente de movimentos mais conservadores dizendo, não, isso é uma bobagem, isso é mimimi. A gente não pode fechar os olhos para os problemas que a gente ainda convive na sociedade, e a gente tem que enfrentá-los juntos, com coragem, né, com determínio. A lei de cotas, tomara Jesus que um dia ela possa ser retirada. E eu acredito que sim, isso vai acontecer, mas ainda não é a hora.
A gente vive um processo meio que de negação de fatos, né, Paulinha? As pessoas, por exemplo, tu falou da violência contra a mulher e tem gente que nega a luta de que não é preciso, e aí tu fica, pô, mas tu conversa com todos os delegados e delegadas, qualquer agente da segurança pública que trabalhe com isso, independente da ideologia, e a gente pode citar aqui o delegado Márcio Campos Neves, outros delegados que militam na direita, digamos assim, mas que dizem claramente a questão da importância da proteção à mulher, a questão dessa proteção, porque a violência está exagerada na nossa região, uma coisa absurda o que está acontecendo hoje, como tu disseste, uma epidemia. Da mesma maneira a questão das cotas, né? É meio que negar o óbvio, é meio que negar fatos. Você tem pouca representatividade, você tem aí não chega a 200 anos, aliás, vai fazer 150 anos daqui a pouquinho da questão da libertação, e que depois da libertação da escravidão não houve sequer uma política de qualificação, de preparo, né? Então é uma questão, sim, de estipular o mínimo, mas é difícil porque as pessoas estão negando números, estão negando fatos, né, Paulinho? É isso. E eu penso que nós temos que trazer essa discussão e conversar com a sociedade sobre esses temas, explicar as razões dos porquês, porque assim, ó, se tu para pensar, né, uma pessoa desinformada, ela para e pensa assim, puxa, o pobre branco e o pobre negro, eles têm que ter o mesmo acesso e o mesmo direito. Verdade, eu também concordo com isso. Ocorre que o pobre negro, ele tem menos acesso ainda que o pobre branco, e a gente está falando de 10% de 90% é para as pessoas brancas, 10% de reserva para as pessoas negras. Olha isso. Por que abrir mão dessa cota? Qual é o sentido, qual é a razão? Não cabe na minha cabeça, não cabe no meu coração. E o que eu tenho dito é para as pessoas que estão fora desse cenário, parar um minutinho, pesquisa. A gente hoje fala com a inteligência artificial, aí tu vai ali, fala com o chat GPT, com o Google, seja lá o que for, digita meia dúzia de palavras e pergunta, dá uma olhada no cenário histórico e o porquê das cotas, que a resposta vai estar ali. É constrangedor o Estado de Santa Catarina se apropriar de uma discussão, aprovar uma lei dessa natureza, que é uma lei inconstitucional, eu repito, porque a Política Nacional de Cotas ela é estabelecida em lei federal, e me assusta muito a gente seguir caminhando por essa lógica, porque na grande maioria, tu para conversar, olha para a tua família, os teus amigos. Santa Catarina não é um estado preconceituoso, gente, ela não pode se colocar nesse lugar, não é pra gente. Nós somos um estado de pessoas fraternas, a gente não pode permitir esse tipo de retrocesso, né? Bom. A gente vai atacar, mesmo com a aprovação da lei, tem ainda o episódio da sanção do governador, eu não sei qual vai ser o posicionamento do governador ali na frente, mas se porventura a lei for sancionada, nós vamos ingressar com ação judicial para pedir a sua nulidade, porque ela não tem o menor cabimento. Já respondeu a pergunta que eu ia fazer sobre a sequência, se tu pretendia aí questionar a legalidade da lei caso ela seja sancionada. Paulinha já colocou. Bom, deputada, deixa eu aproveitar para colocar um outro tema contigo a respeito da tua audiência pública, mas a audiência pública que tu estás convocando, né, para amanhã, para falar sobre o direito das mulheres na hora do parto. Do que exatamente trata essa audiência pública e qual a importância da população participar, deputada? Na verdade, essa audiência ocorreu no dia 5 de dezembro. Oi! Peguei a data errada aqui, desculpa. O objeto, basicamente, meu irmão, é também colocar à luz a problemas que a gente não quer enxergar. Esse é o meu papel. Arrancar situações que estão num baú, lá no fundo do poço, que ninguém fala, e mostrar essas realidades. A violência obstétrica, ela acontece diariamente nos nossos hospitais. E veja, se tu vai fazer um parto privado, se tu pode pagar, por exemplo, o médico nem avalia, e tu quer fazer uma cesariana, ele nem avalia se o melhor para ti é o parto normal. Tu escolhe a data, marca, paga e acabou-se. E claro que eu sou promotora do parto normal como a melhor alternativa, mas cada corpo é um corpo. Tem mulheres que não adianta. Por que mulheres morriam no século passado nos partos? Porque na época que não existia cesariana, elas não tinham alternativa. Hoje, se posterga em demasia
A mulher fica 6, 12, 18, 24 horas às vezes, sem analgesia, com o parto induzido, esperando por um parto normal, que a condição física dela não vai lhe dar. E aí, qual é o resultado disso? A gente tem bebês que vêm mortos, tem mães que perdem o útero, tem mães que quase perdem a vida. A gente tem bebês que nascem vivos, mas com deficiências que eles não precisavam conviver ao longo da sua trajetória de vida. E isso pode ser evitado se a gente tiver um novo protocolo. A audiência foi muito rica, a gente recebeu o Conselho Federal de Medicina com a sua presidente, que foi muito sábia, trouxe reflexões que a gente ponderou também, porque, querendo ou não, a cesariana é uma cirurgia, ela é mais agressiva ao corpo da mulher, mas em alguns casos ela é a única alternativa. E ela não pode ficar distrita a quem pode pagar, entende? Não se pode dar um tratamento distinto para quem não contrata o parto particular dentro da mesma unidade hospitalar. E eu te digo isso porque eu tenho certeza absoluta que um médico, uma enfermeira, o hospital também não quer devolver um filho morto para a mãe, entende? Mas os protocolos internos têm que mudar e a gente não vai abandonar essa pauta em hipótese alguma. Se tu conversar com as mulheres da tua família, pode ter certeza que alguém vai ter uma dor, uma circunstância de sofrimento que passou num parto, que nunca revelou publicamente, porque a mulher é isso, a mulher ela é mais resiliente, ela é mais brava nesse aspecto, né? Brava de bravura, e nós somos treinadas para não reclamar, né? Mas a gente toma esse assunto nas mãos. Eu já recebi mais de 10 mil, 20 mil, sei lá quantos depoimentos de mulheres que passaram por situações semelhantes. E pós-audiência pública agora segue, como é que segue o encaminhamento deste assunto, Paulinha? Então a gente criou uma comissão para melhorar o projeto de lei que a gente apresentou, e com os presidentes das instituições que participaram, com o secretário de Estado Diogo, a quem eu quero mandar um abraço, ele tem sido especial, um cara maravilhoso que está junto com a gente nessa luta também. Então agora nós estamos redesenhando o projeto de lei, melhorando os termos para discuti-lo no ano que vem. A nossa expectativa é que ele seja aprovado dessa vez. Maravilha. Sei que estou tomando tempo, a Paulinha tem compromisso aí, nos atendeu na correria nesse intervalo de almoço. Obrigado, deputada, pela atenção. Fique sempre à vontade aqui, te agradeço por estar conosco aqui na H2O e parabéns pelas pautas aí. Obrigado, meu irmão. Deixa um beijo fraterno para vocês e a minha mensagem que eu deixo para todos que estão nos ouvindo é essa, assim. Pessoal, assim, esqueçam esse negócio de direita e esquerda um pouquinho. Parem para pensar nas pessoas, em como elas vivem, em como a gente pode fazer uma construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais equânime, se não igual. A gente pode fazer diferente. Nós não precisamos viver na lógica do ódio e do preconceito. Esse não é o lugar de Santa Catarina. E que Deus abençoe a todos. Se a gente não se falar antes do Natal, meu carinho para todos e desejosa de que Deus permita que todos tenham um Natal muito abençoado, tá? Beijo enorme. Que Deus abençoe. Tá. Eu até ia reclamar que tu veio a Sangão e não falou com a gente, mas eu não vou reclamar depois desse desejo. Feliz Natal. Beijo, Paulinha. Até mais. Tchau. Deputada Paulinha, sempre muito querida conosco. Um abraço para ela.